Olá pessoal, aqui é o professor William de Filosofia. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Ocidental. Hoje estamos aí na nossa 34ª aula, aula de número 34. Estamos na nossa penúltima aula sobre Sócrates. E hoje nós iremos falar ali sobre a indução e o conceito, que são duas ideias ali que aparecem dentro da filosofia e do pensamento socrático. Então, o filósofo Aristóteles, ele caracterizou a filosofia de Sócrates do ponto de vista lógico. Então, quando o Aristóteles vai lá e comenta sobre o Sócrates, o Aristóteles está pensando, de certa forma, ali de um ponto de vista lógico. Então, o Aristóteles está interessado, digamos assim, naquilo que o pensamento de Sócrates traz, digamos assim, para a ciência, para o pensamento, para a razão de maneira geral. O Aristóteles atribuiu duas características ao pensamento de Sócrates. Então, analisando o pensamento de Sócrates por esse viés, digamos assim, lógico, ele atribui ao pensamento de Sócrates duas ideias. Primeiro, ele atribui ao pensamento, à filosofia de Sócrates, os raciocínios indutivos. E dois, ele também defende que Sócrates busca a definição do universal. Então, quando se pensa em Sócrates a partir do ponto de vista aristotélico, se pensa em Sócrates a partir desses dois pontos de vista. Um pelo raciocínio indutivo e outro pela definição do universal. E são duas características bem interessantes ali para analisar o pensamento e as ideias de Sócrates, tá? E ambas são princípios, digamos assim, do pensamento científico. Ambas são princípios da ciência, porque tanto a ciência quanto a filosofia de Sócrates, a partir dessa perspectiva aristotélica, seguem o método, o caminho indutivo, Obviamente a gente sabe que a ciência também tem um método dedutivo, tá? Mas a gente vai falar aqui da questão da indução. A dedução a gente vai falar mais lá para frente. E também, de certa forma, a ciência busca uma definição universal de algumas ideias, Nem todos os cientistas, obviamente, nem todas as ciências. Mas vamos parar para pensar. Quando a gente pensa lá nas leis de Newton, as leis de Newton trazem várias ideias, assim como, por exemplo, lá a gravitação universal, por exemplo, que é uma ideia que, de certa forma, ela vale para todos os corpos que possuem massa ali do universo, tá? Então, a física, a química, a matemática, a biologia também procuram essas ideias universais, e isso aparece, de certa forma, ali no pensamento do Sócrates. A gente já vai analisar como, tá? Começando ali pelo método indutivo, tá? O que é o método indutivo? O método indutivo consiste em partir de casos particulares para afirmativas gerais, tá? Então o método indutivo é assim, ele parte de pequenos exemplos e a partir desses exemplos ele faz uma junção, chegando a uma ideia geral. Isso é indução. Dedução é o oposto. Dedução é quando você parte de uma ideia geral e dessa ideia geral você vai, digamos assim, prevendo casos ali particulares. Mas Sócrates faz o oposto. Então Sócrates parte do particular para o universal. Então Sócrates, por exemplo, ali quando ele está debatendo, quando ele está conversando com os outros, muitas vezes ele vai perguntar e o que é o amor, o que é a coragem, etc. E a pessoa vai dizer, o amor é isso, a coragem é isso, a beleza é isso. Mas todas as respostas são respostas assim particulares, são respostas parciais. E o Sócrates ele pergunta, não, eu não quero um exemplo de amor, de coragem, de beleza, eu quero que você me defina o que é isso. Ou seja, o que o Sócrates está querendo? Sócrates está querendo o conceito. E esse conceito só chega, pelo menos na perspectiva socrática, a partir da indução de casos particulares, você vai chegar ao conceito universal. Por exemplo, o que é beleza? Ele pode perguntar para alguém. A pessoa vai dizer, belo é um cavalo, belo é uma linda mulher, belo é uma pintura, etc. Então o Sócrates vai falar, não, esses exemplos aí, você está me dando exemplos de beleza. Eu não quero exemplos, mas eu quero uma definição geral, quero algo que defina a beleza de forma que todas essas coisas que você me falou se encaixem nessa definição, nesse conceito geral. Então, o método de Sócrates parte de casos particulares para afirmativas gerais. E essas afirmativas gerais seriam os conceitos. O que é o conceito? É a definição geral da coisa, é a definição geral daquilo que é. O que é o conceito de Deus? É a definição daquilo que é Deus. Qual é o conceito de amor? É a definição daquilo que é o amor. Em geral, os dicionários eles trazem vários conceitos ali explicando o que são
são as coisas. Procurem no dicionário depois o que é Deus, o que é o amor, e que se questionem, será que essa definição é uma definição geral? Será que toda forma de amor se encaixa na definição que um dicionário dá, por exemplo? A filosofia ela vai mostrar que os conceitos eles são diversos, e é justamente a busca desse conceito universal que englobe todas as coisas que é aquilo que a filosofia está buscando. O conceito expressa a essência ou a natureza de uma coisa. O que é Deus? O que é beleza? O que é amor? O que é o homem? A resposta é o conceito. Então, vai ter um filósofo lá contemporâneo, que é o Deleuze. Deleuze vai trazer que filosofar, fazer filosofia é desenvolver conceitos. E o que é filosofia? Então, filosofia é explicação referente aos conceitos. E é isso que o Sócrates está trazendo aqui. Tá? O que ele está buscando na filosofia dele? O conceito de uma determinada coisa. Ou seja, ele quer a sua essência. Os filósofos pré-socráticos, eles estavam interessados lá em tentar descobrir qual que era a physis, qual que era a natureza, qual que era, digamos, a essência do mundo. É o átomo, é a água, é o fogo, é a terra, é não sei o quê, é isso, é o ser, é aquilo. Então, eles estavam tentando descobrir a essência. Sócrates também, e o Sócrates traz a ideia de que o conceito é a essência de determinada coisa. Quando você responder o que é o homem, você está dando o conceito do homem, portanto, você explica ele de forma geral. O Sócrates também tem o mérito, né, de ter sido o primeiro a organizar a investigação segundo um método científico. Isso aqui é bem polêmico trazer também, mas é uma ideia ali que o Aristóteles traz e que é bem discutível. Se Sócrates ele traz primeiramente esse método indutivo, que é um caminho, digamos assim, seguro de fazer ciência, tá? Existem vários autores depois que vão pegar esse método indutivo e falar que a ciência segue o método indutivo, como por exemplo lá o Francis Bacon, né? Lá na modernidade ele vai trazer essa ideia, e lá na filosofia contemporânea, no pensamento contemporâneo, muitos filósofos vão defender que a dedução é o método científico por excelência, né? Como por exemplo Karl Popper. Karl Popper vai trazer ali uma defesa da dedução, né? Ao contrário do Francis Bacon, que defende a indução. Mas estamos falando aqui do Sócrates. Será que o Sócrates tem realmente esse método, de ter trazido esse método indutivo para a ciência? Lembrando que Sócrates não está interessado, digamos assim, na ciência como nós conhecemos hoje. Para ele, ciência, sabedoria, é o mesmo que virtude. Então ele está tratando aqui de coisas éticas e morais, e não especificamente científicas, tá? O Sócrates traz a ideia, né, de que unicamente como ciência é possível ensinar a virtude. A virtude não é uma coisa, digamos assim, que é diferente para pessoa a pessoa, tá? Por quê? Porque todo homem é constituído por uma alma. Portanto, a virtude é aquilo que melhora o homem. Ter consciência dessa virtude é melhorar a si mesmo. E somente tendo consciência dessa virtude como ciência, como sabedoria, como conhecimento, conforme nós vimos nas aulas anteriores, se vocês tiverem dúvidas sobre esse ponto, assistam lá as aulas anteriores, que vocês vão entender essa ideia da ciência e da virtude, como eu já expliquei. Somente a partir da ciência é que o homem consegue atingir essa virtude, digamos assim, esse melhoramento, esse exame de si e dos outros, que é aquilo que se caracteriza por filosofia socrática. Foi posto em dúvida o testemunho de Aristóteles em relação, digamos assim, a essa questão de Sócrates ali ter tido o mérito de ter sido um dos primeiros autores a trabalhar o método indutivo ali como um caminho da ciência, porque a visão do Aristóteles parte das ideias do Xenofonte, que por sua vez partem das ideias do Platão. Tá? Questionou-se muito, né, se realmente essa seria, digamos assim, uma característica fiel ou essencial do pensamento socrático. Mas até onde se saiba, assim, o Aristóteles viveu muito naquele círculo platônico, ele era da Academia de Platão, então provavelmente ele pegou essa aura ali, digamos assim, desses filósofos ali platônicos que descendem de Sócrates, provavelmente nessa busca aí do conceito, nessa ideia da indução como método de seguir, digamos assim, os raciocínios. Sócrates teria investigado conceitos ético-práticos, então essa é a questão, tá? Então quando se fala que Sócrates contribuiu para a ciência, nós não podemos esquecer que a filosofia de Sócrates é uma filosofia voltada para a prática, voltada para a ética, voltada para o comportamento do homem, enquanto a ciência ela tem outros interesses, embora ciência ali para Sócrates, né, seja semelhante à virtude, conforme nós vimos também. Os conceitos de Sócrates referem-se ao dever ser e não à realidade de fato. Então talvez essa seja a grande diferença de uma ética para uma ciência. Ética faz parte do dever ser, enquanto a ciência faz parte da realidade de fato, ou seja, da realidade que é.
uma coisa é dever ser, outra coisa é aquilo que é ética. Por que a ética faz parte do dever ser? Porque a virtude faz o homem se tornar, digamos assim, melhor. O homem usa a virtude para melhorar a sua essência. Então o homem ainda vai vir a ser. É uma ética do dever ser. O homem deve se melhorar cotidianamente, examinar a si mesmo, para atingir, de certa forma, ali o estado mais perfeito possível, né, que ele conseguir alcançar. Já a ciência não tá tratando de um dever ser. Ciência trata do mundo como ele é. A ciência não quer saber do melhoramento do mundo. A ciência quer analisar o mundo como ele realmente é. Então essa é uma das grandes diferenças ali, talvez entre um pensamento ético prático de um pensamento ali científico, digamos assim. Sobre a essência das coisas, o Sócrates deixa esse problema ali para os futuros filósofos, né? Então, uma coisa é assim, né? Por exemplo, Sócrates perguntava, tá? O que é o amor? O que é a beleza? O que é Deus? O que é a divindade? O que é paz? O que é verdade, etc, tá? Então a resposta dessas perguntas são conceitos, mas por si só o Sócrates não deixa claro o que é um conceito. Já que ele não deixa claro o que é um conceito, ele também não discorre, ele também não fala sobre a essência das coisas. Quem vai tratar da essência das coisas, desses conceitos, dessas ideias, são os filósofos que vão vir posteriormente, principalmente Platão e Aristóteles. Platão e Aristóteles já vão desenvolver essa ideia, uma filosofia sobre a essência das coisas, do homem, do universo, do mundo, etc. Tá? Então acho que essa é a grande ideia aí da aula de hoje, tá bom? Vou fazer um resumão ali da nossa aula sobre Sócrates. O Sócrates, então, segundo Aristóteles, ou na perspectiva aristotélica, ele é responsável ali por duas ideias principais. Primeiro, né, a ideia da indução. Segundo, uma ideia ali de trazer o conceito, a ideia das coisas. Então, o que é indução? Indução é o pensamento indutivo. Você parte do particular para o geral. De casos particulares, você chega a uma ideia geral. Já a questão do conceito. O conceito é uma definição geral de uma determinada coisa. O conceito ele engloba todas as coisas particulares. Então, através da indução socrática, você chega ao conceito, você chega à definição, você chega às ideias. Alguns filósofos defendem que Sócrates ele teria iniciado aquela área da filosofia, né, que na verdade vai surgir muito mais tarde, que se chama filosofia da linguagem. É justamente a filosofia da linguagem que vai trazer essa questão ali do que são essas coisas, o que é isso que você está falando, o que é isso que você está dizendo. Então, muitas vezes ali, né, muitas pessoas falam, quando Sócrates pergunta o que é beleza, ele está quase agindo ali como uma filosofia da linguagem, digamos assim, procurando clarear os conceitos. Somente a partir de conceitos claros é que você pode, digamos assim, exercer o pensamento. Antes de você me dizer o que é verdade, o que é justiça, não vou discutir, não vou debater com você. Só quando a gente chegar à conclusão dessas ideias aí é que a gente pode fazer filosofia. Pelo menos alguns ramos ali da filosofia da linguagem trabalham assim. Primeiro nós temos que deixar claros os conceitos. Filosofia serve para clarear as ideias, digamos assim. Alguns filósofos da linguagem vão trazer essa perspectiva e o Sócrates, de certa forma, já traz um pouco disso, né? Quando eles perguntam o que é beleza, o que é justiça, o que é verdade, o que é Deus, e etc. Tá? Então, na próxima aula vamos encerrar nossas aulas sobre Sócrates, nossa 8ª e última aula sobre Sócrates, e vamos falar um pouco sobre a morte de Sócrates. Então, um grande abraço a todos, nos vemos aí na próxima aula.